Desde que me entendo por gente, minha avó já deixava claro, sua irmã é melhor que você. Era a sentença que me corroía por dentro, aquela que eu ouvia sussurrada nos cantos da casa, nos olhares que me varriam como se eu fosse invisível. Minha irmã gêmea, Lara, era a estrela da família. Inteligente, bonita, doce, ou pelo menos, assim parecia. Eu, a sombra, o erro, a decepção. Nossa mãe nunca disfarçava o orgulho em voz alta para Lara, mas comigo era sempre uma cobrança silenciosa, um olhar de desaprovação que me fazia querer desaparecer. Por que não é igual à sua irmã? Era a frase que me esmagava todas as vezes que tentava explicar o que sentia. E a pior parte, nem eu mesma entendia direito quem eu era naquele cenário, porque afinal, éramos gêmeas, e não deveria haver diferença, mas havia. Minha avó, a figura que teoricamente deveria ser meu porto seguro, era quem mais fazia questão de me espezinhar. Ela dizia com naturalidade que Lara tinha nascido para vencer e eu havia nascido para tentar. Cada visita dela era uma tortura. Ela rasgava minhas roupas, ignorava minhas conquistas, e me comparava com Lara até a minha respiração parecer insuficiente. Foi em uma tarde de outono, 2 meses antes do meu aniversário de 18 anos, que tudo desmoronou de vez. Eu estudava em uma escola pública da cidade, modesta, mas que eu amava demais. Passava horas entre livros, provas, projetos, tentando fugir da escuridão da casa que eu dividia com a família. Mas era naquela escola que eu conseguia respirar. Naquele dia, recebi um telefonema da diretora. Ela falava com um tom tão sério que me fez travar. Ana, preciso que venha até a escola agora. É urgente. Meu coração disparou. O que podia ser tão grave? Cheguei na escola, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escapar. No corredor, a diretora me aguardava. Ana, houve um problema sério com o laboratório de ciências. Alguém sabotou o sistema elétrico. Você estava lá no dia da última aula, correto? Engoli seco. Sim, professora. Eu estava. Ela me interrompeu. Câmeras de segurança mostram que alguém mexeu nos fios na sua bancada. Você não pode negar que esteve envolvida. Eu não fiz nada. Respondi, sentindo um nó crescer na garganta. As acusações caíram sobre mim como uma tempestade. Os professores começaram a me olhar com suspeita, os colegas cochichavam, e eu sentia cada vez mais o chão se abrir sob meus pés. Tudo parecia conspirar para me destruir. No entanto, não era só sabotagem. Na mesma semana, descobri por acaso que minha avó havia contado à diretora que eu era problemática, irresponsável e que minha irmã era o verdadeiro orgulho da família. Soube também que ela tinha interferido para que Lara ganhasse uma bolsa de estudos que eu merecia. Quando contei isso para minha mãe, ela simplesmente desviou o olhar e disse: "Você precisa aprender a aceitar que nem todo mundo vai gostar de você do jeito que sua irmã gosta." Essa frase me destruiu. Eu não queria aceitar. Queria justiça. Queria que vissem quem eu realmente era, e não a sombra da minha irmã. Mas o que veio depois foi pior. Naquela mesma noite, enquanto dormia, senti um cheiro estranho de queimado. Quando acordei, o quarto estava cheio de fumaça. Um curto-circuito provocado na instalação elétrica começava a virar um incêndio. Lutando contra o pânico, consegui escapar, mas não antes de sentir uma dor aguda na perna. Foi a sabotagem mais clara e brutal que eu já enfrentei. Minha vida quase acabou ali, na casa que eu chamava de lar. Na ambulância, enquanto sentia o corpo ser tomado pela dor e pelo medo, jurei a mim mesma, eu não seria essa vítima. Não deixaria minha história terminar assim. Algumas semanas depois, recebi uma notícia que parecia um golpe de misericórdia. A escola havia decidido homenagear Lara, minha irmã, dando seu nome à biblioteca nova. Eu sequer fui chamada para falar sobre isso. E foi então, nesse momento de escuridão absoluta, que algo dentro de mim começou a mudar. Eu não era só aquela menina rejeitada, humilhada e quase morta. Eu era muito mais. E estava pronta para provar isso. Quando recebi a notícia de que a escola havia decidido dar o nome da biblioteca para Lara, minha irmã, uma mistura brutal de sensações me invadiu: raiva, tristeza, impotência. Eu me sentia invisível. Eu tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato por sabotagem, e o reconhecimento foi dado à minha irmã, aquela que minha avó sempre exaltou como a melhor. Minha perna ainda doía, marcada pela queimadura e pelo trauma. O médico me dizia que a cicatriz podia sumir com o tempo, mas o que ninguém podia tratar era a ferida aberta no meu peito, aquela que sangrava todo dia. Cada vez que alguém me olhava com desprezo ou me chamava de aquela que quase se queimou sozinha. Minha mãe visitava raramente. Dizia que estava ocupada, que tinha muito trabalho. Minha avó, então, sumiu completamente. Nunca veio me ver no hospital. Meus amigos da escola tentavam me animar, mas sentia uma distância crescente. A culpa me corroía, porque por mais que eu não tivesse feito nada, a sabotagem me colocava como culpada na cabeça das pessoas. Era como se eu fosse uma bomba relógio ambulante, uma ameaça. Mas o pior veio do meu pai. Naquele mesmo mês, ele me chamou para conversar.
Sentado no sofá da sala com a voz baixa, ele disse: Ana, você precisa entender que a família não pode carregar seus erros para sempre. Eu sei que a Lara sempre foi a favorita, mas você precisa se esforçar mais. Eu não posso mais bancar suas decisões erradas. A frase foi como uma lâmina cravada nas minhas costas. Eu sentia que minha família não só me rejeitava, como também me jogava para baixo sempre que eu tentava levantar, mas não podia me deixar afundar. Quando saí daquela conversa, uma determinação nasceu em mim. Eu precisava provar que valia, não para eles, mas para mim mesma. Comecei a pesquisar sobre como a sabotagem fora feita, vasculhando cada detalhe do ocorrido no laboratório. Sabia que havia alguém ali, alguém que me queria fora da escola, que desejava me humilhar ou até mesmo me ver desaparecer. Com a ajuda de um professor que acreditava em mim, consegui ter acesso às imagens das câmeras e aos relatórios técnicos do laboratório. Um detalhe chamou minha atenção. Um colega de turma, Diego, havia sido visto rondando o laboratório horas antes da sabotagem, apesar de ter negado. Quando confrontei Diego, ele ficou nervoso. Sua expressão mudou de arrogância para raiva. Foi a primeira vez que percebi que havia uma guerra silenciosa acontecendo, muito maior do que meu conflito familiar. Enquanto isso, Lara continuava recebendo flores e homenagens. A festa na escola para inaugurar a biblioteca com o nome dela foi um golpe na minha alma. Minha mãe estava lá, sorrindo orgulhosa, tirando fotos. Minha avó não apareceu, mas tinha enviado uma carta que foi lida em voz alta, exaltando a excelência e dedicação da neta homenageada. Eu fiquei em casa, sozinha, sentindo a casa cair ao meu redor. Mas uma coisa ficou clara para mim naquela noite: eu precisava sair dali. Eu precisava me afastar da sombra da minha família, da escola, das lembranças. Foi quando decidi que iria prestar um concurso público, algo que ninguém na minha família jamais imaginaria que eu conseguiria. Comecei a estudar intensamente, mesmo com a perna ainda sensível, mesmo com o corpo doendo de tanto esforço. Minha avó dizia que eu nunca passaria, minha mãe dizia que eu estava perdendo tempo. Mas eu tinha que tentar. Uma noite, lendo os livros de estudo, recebi uma ligação que me congelou. Ana, você não devia estar estudando, não acha? Era a voz de Diego. Um tom ameaçador, como se soubesse de segredos que eu não podia revelar. Eu desliguei na hora. Senti o coração acelerar. Ele estava me vigiando. Sabia demais. Mas naquela noite, uma coisa dentro de mim mudou. O medo não me dominaria. Nos meses seguintes, cada dia era uma batalha. Eu treinava, estudava, enfrentava a dor física e a dor emocional. Aos poucos, minha confiança crescia. Eu descobria uma força que nem sabia que tinha. E então, quando o edital do concurso foi publicado, percebi que aquela era a minha chance real de provar para o mundo quem eu era. No dia da prova, entre os corredores da escola que um dia me humilhara, eu me senti diferente. Não era mais a menina apagada, a sombra da minha irmã. Era alguém que lutava, que resistia, que queria reescrever sua história. Mas a luta estava longe de acabar. Um dia, ao chegar em casa, encontrei uma carta anônima na porta. A letra era tremida, mas o recado estava claro. Se continuar tentando, vai se arrepender para sempre. A sua família não quer você viva nessa história. Meu corpo tremeu, uma onda de medo e raiva me dominou. Quem queria me destruir de vez? Quem tinha tanto ódio guardado para desejar que eu desaparecesse? E naquele momento percebi que a sabotagem, a rejeição, os ataques, tudo fazia parte de um jogo sujo muito maior. Mas eu não iria recuar. Eu estava pronta para me levantar, para lutar, para mostrar que mesmo rejeitada e quase destruída, eu era invencível. A carta anônima foi um estupim. O medo se misturava com a raiva, criando um turbilhão que não me deixava pensar direito. Eu estava sozinha? Quem estava do meu lado realmente? A sensação de estar sendo observada, vigiada, se tornou sufocante. Cada sombra parecia esconder olhos que me perseguiam. Na escola, os cochichos aumentavam. Diego continuava a me encarar com aquele sorriso amargo, o mesmo que eu tinha certeza esconder um veneno. E mesmo meus amigos pareciam se afastar, temerosos do que poderia acontecer se ficassem perto de mim. Mas havia uma coisa que eu não podia permitir, que esse medo me paralisasse. Eu precisava encontrar forças dentro do caos. Foi então que numa tarde cinzenta, encontrei um refúgio improvável. A bibliotecária da escola, Dona Marlene, uma senhora quieta e discreta, me chamou para conversar. E Ana, eu sei que as coisas têm sido difíceis, ela disse, com a voz suave. Mas você tem uma luz, menina. Não deixe que a sombra da sua família ou de outras pessoas te consuma. Você merece mais. Foi como se aquela frase acendesse uma chama dentro de mim. Alguém via além das cicatrizes, além da rejeição. A partir dali, comecei a visitar a biblioteca mais vezes, não apenas para estudar, mas para buscar um pouco de paz. E a ironia cruel era que aquela mesma biblioteca que levava o nome da minha irmã agora me dava forças para continuar. Enquanto isso, os dias do concurso se aproximavam e a pressão aumentava. Minha mãe passou a me ligar.
mas sempre para cobrar resultados, para lembrar que eu deveria desistir porque não era da nossa família. Minha avó continuava muda, ausente. Era como se eu não existisse. No meio disso tudo, meu corpo e mente começavam a dar sinais de cansaço. A queimadura na perna, que parecia pequena, inflamava às vezes, causando dor intensa. As noites eram longas, solitárias, marcadas por pesadelos em que minha avó rasgava não só minhas roupas, mas minha pele, meu espírito. Mas em um desses momentos de escuridão, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de Lara. Se precisar de mim, estou aqui. O choque foi imediato. Por meses minha irmã havia sido um fantasma distante, uma figura inalcançável que eu só via nas fotos, nas notícias, nos comentários da família. Aquela mensagem simples, tão fora do seu padrão, mexeu comigo. Decidi responder. Por que só agora? A resposta veio rápida. Não sei como consertar isso, mas não quero te perder. Eu queria acreditar, mas tudo dentro de mim gritava para desconfiar. Ainda assim, marcamos um encontro. No dia, senti meu coração batendo forte, entre medo e esperança. Lara estava diferente, menos perfeita, menos inalcançável. Havia um cansaço nos olhos dela que eu não tinha percebido antes. Ela me contou que estava cansada da pressão da família, da perfeição exigida, e que sentia culpa por tudo que havia acontecido comigo. Disse que queria ser minha aliada, não minha rival. Não sabia se podia confiar, mas algo dentro de mim queria acreditar. Enquanto tentávamos reconstruir aquele laço frágil, a vida me trouxe mais um golpe. Na véspera da prova do concurso, recebi um e-mail com um vídeo. Era um flagrante de Diego, manipulando os fios no laboratório de ciências. Ele não tinha feito isso sozinho, havia cúmplices, mas o vídeo não mostrava mais detalhes. Enviei o vídeo para a diretora, que abriu uma investigação imediatamente. A escola finalmente começou a olhar para mim com outros olhos. Mas o preço era alto. Diego e seus amigos começaram a me perseguir na escola, com ameaças cada vez mais agressivas. Um dia, ao sair da aula, um grupo me cercou no estacionamento. Eu temi pelo pior. Foi Lara quem apareceu, enfrentando-os com uma coragem que eu jamais tinha visto nela. Ela me puxou para longe, dizendo: "Você não está sozinha. Nunca mais." Aquilo me fez sentir algo que eu quase tinha esquecido: proteção. Depois daquela noite, com o concurso já quase às portas, percebi que a guerra que eu travava não era só contra minha família ou contra Diego. Era contra tudo aquilo que queria me apagar, que tentava apagar minha existência. Com o coração pesado, mas decidido, mergulhei nos estudos finais. A prova foi a batalha mais difícil da minha vida. Quando entreguei a folha de respostas, senti um misto de alívio e ansiedade. Sabia que meu futuro poderia mudar naquele instante, mas também sabia que fosse qual fosse o resultado, eu já tinha começado a escrever uma nova história. Na semana seguinte, a escola convocou uma reunião urgente com os pais e alunos. O resultado da investigação sobre a sabotagem seria anunciado. Eu estava nervosa, mas pronta para encarar o que viesse. Naquele momento, percebi que minha vida não seria mais a mesma. A reunião na escola parecia uma sentença marcada para o dia mais pesado da minha vida. O salão de eventos estava cheio de rostos conhecidos, mas nenhum deles era amigo. Professores, alunos, pais, todos ali, esperando o veredito da investigação que eu mesma tinha provocado. Eu estava tensa, mas havia uma centelha dentro de mim que não deixava o medo me dominar. Lara me acompanhava, firme ao meu lado, diferente da menina distante que eu conhecera. Era estranho, mas de algum modo, aquilo me confortava. A diretora subiu ao palco com um envelope nas mãos. Olhou para a plateia e então para mim. Eu gostaria de começar dizendo que a sabotagem no laboratório foi um ato criminoso que quase custou a vida da aluna Ana. As imagens e provas recolhidas apontam para Diego como o principal responsável. Um sussurro percorreu a sala. Diego ficou pálido, encarando o chão. Além disso, continuou a diretora, descobrimos que outros alunos participaram da tentativa de prejudicar Ana, motivados por rivalidades pessoais e inveja. Eu senti um misto de alívio e raiva. Alívio porque finalmente a verdade vinha à tona, raiva porque percebia o tamanho da conspiração contra mim. Logo após a reunião, Diego me encarou nos corredores com uma mistura de desprezo e medo. Mas o que me surpreendeu foi o que ele fez depois. Procurou a diretora e pediu para falar comigo. Quando vi, o peito apertou. "Ana", ele começou hesitante, eu errei. Não devia ter feito isso. Não acreditei. Ainda assim, decidi ouvir. Ele revelou que fora coagido por um grupo dentro da escola, inclusive por alguém muito próximo da diretora, que não queria que eu tivesse sucesso por ser a menina problemática. Diego confessou que fora manipulado e ameaçado. Eu queria gritar, chorar, explodir. Mas o que mais doía era a certeza de que naquele jogo sujo, eu estava sozinha desde o início. No entanto, não era só isso. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe falando ao telefone, mas a voz que ouvi era estranha, como se ela falasse com alguém em segredo. Ela desligou quando me viu. "O que você está escondendo?" perguntei.
Ela não respondeu. Dias depois, descobri que minha mãe havia concordado em segredo com aquela sabotagem como forma de garantir o sucesso da Lara e apagar minha má reputação. Foi o golpe final. A mulher que deveria ser meu porto seguro era parte da tempestade que me destruiu. Fui para o quarto trancada, chorando como nunca. Mas mesmo na escuridão daquele desespero, decidi que não podia continuar naquela prisão emocional. Me reergui. Comecei a frequentar um grupo de apoio para jovens que sofreram rejeição familiar. Lá conheci pessoas que, assim como eu, lutavam contra a sombra da rejeição e da dor. Encontrei amigos consolo, e pela primeira vez, esperança. No meio desse processo, o concurso finalmente divulgou o resultado. Meu nome estava lá, entre os aprovados. Era o renascimento que eu tanto esperava. Quando contei para minha mãe, ela ficou pálida e não disse nada. Minha avó, claro, ignorou completamente. Mas Lara veio até mim, com lágrimas nos olhos. Você merece isso, Ana. Você é forte. Eu não sabia se acreditava nela, mas quis aceitar aquele gesto. Olhando para trás, percebo que tudo aquilo, por mais cruel que tenha sido, me tornou quem sou hoje. Ainda há batalhas pela frente. Ainda há feridas abertas. Mas agora eu sei que sou capaz de sobreviver, de lutar e de vencer. A sensação de aprovação no concurso ainda reverberava dentro de mim como uma explosão de luz no meio da escuridão que me cercava há meses. Era o começo de uma nova etapa, a prova de que eu podia ser muito mais do que a sombra da minha irmã ou a menina que minha avó desprezava. Mas a vitória não veio sem preço. A casa que deveria ser meu abrigo, tornou-se uma arena de silêncio cortante e olhares vazios. Minha mãe não me cumprimentava mais. Minha avó, então, agia como se eu tivesse morrido e desaparecido da vida dela. Até Lara, que antes parecia ser minha aliada, começou a mudar. Aquela mensagem simples que me encheu de esperança, aos poucos se transformou em distanciamento, desculpas e evasivas. Ela se tornará a favorita novamente, a estrela que minha avó queria. Eu, o erro que precisava ser esquecido. Era doloroso demais, como um facão cortando lentamente cada pedaço do meu coração. No trabalho, o cargo público que eu conquistei graças à minha aprovação, encontrei um refúgio e um campo para reconstruir minha autoestima. Eu me dedicava como nunca, buscando provar para mim mesma que aquela vitória não era fruto de sorte, mas de batalha, suor e coragem. Mas nem tudo eram flores. Um dia, ao revisar documentos, percebi algo estranho. Processos com o nome da escola, envolvendo uma fraude de financiamento público para reformas. Algo que explicava o interesse da diretora e o silêncio cúmplice de alguns professores. Decidi investigar. Com a ajuda de um colega do setor de controle interno, consegui acessar relatórios sigilosos e comecei a juntar as peças de um esquema maior, onde a sabotagem contra mim e o favorecimento a Lara faziam parte de uma teia de corrupção e manipulação. O choque foi enorme, mas também me deu combustível para continuar. A minha história, que parecia apenas uma luta pessoal contra a rejeição familiar, era na verdade uma batalha contra um sistema corrupto que tentava me destruir para proteger seus interesses. Compartilhei as provas com a polícia, que abriu um inquérito. Enquanto isso, em casa, as coisas pioraram. Minha mãe, pressionada pelos novos acontecimentos, tentou me convencer a abandonar a denúncia, apelando para os laços familiares, para o bem da família. Ana, pensa na Lara, pensa no que pode acontecer com ela se você seguir em frente, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas e medo. Eu senti meu coração se partir. Mas o que mais doía era saber que minha mãe estava mais preocupada com a imagem da irmã do que com a minha vida. Recusei. Minha decisão era clara, eu não iria mais me esconder. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Ana, eu sei que você está sofrendo, e eu também. Mas precisamos conversar. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Quero ajudar. Do outro lado da linha estava a própria Lara. Ela me revelou que havia descoberto o esquema da escola e que estava disposta a colaborar comigo para derrubar aqueles que há anos corrompiam o sistema e destruíam vidas, inclusive a minha. Nossa conversa foi difícil, cheia de mágoas, mas também de esperança. Era a chance de nos unir, de nos apoiar, de virar o jogo. A partir dali, Lara e eu começamos a trabalhar juntas coletando provas, marcando reuniões, buscando aliados fora da família e da escola. Cada passo era um risco, mas também um passo em direção à redenção, não só para mim, mas para todas as vítimas daquele sistema. Mas claro, nada disso passou despercebido. Uma noite, ao sair do trabalho, encontrei o carro com os pneus furados. No banco do passageiro, um bilhete ameaçador. Pare de cavar, ou vai se arrepender. O medo voltou. A mesma sensação da sabotagem, da carta anônima. Aquela sensação de que alguém me queria destruída, de que minha vida ainda corria perigo. Mas o que senti não foi medo, foi raiva. Eu tinha sobrevivido ao fogo, às traições, à rejeição. Não iria me deixar abater por ameaças sujas. Fui para casa determinada a contar tudo para Lara. Quando cheguei, ela estava esperando, olhos cheios de preocupação. Estamos juntas nessa, Ana.
Não vou deixar que eles te machuquem. A força daquela mulher, minha irmã, me deu um novo fôlego. Sabia que a luta estava longe de acabar, mas também sabia que pela primeira vez não estava sozinha. E assim, enquanto o nome da escola ainda ecoava nos corredores, marcado pela homenagem a Lara, eu começava a escrever um novo capítulo, não mais de dor e rejeição, mas de força e redenção. Desde o momento em que Lara e eu decidimos unir forças, tudo mudou, mas não ficou mais fácil. Pelo contrário, cada passo que dávamos para expor a corrupção e a sabotagem trazia novos desafios, novos perigos e uma montanha-russa de emoções que eu mal conseguia controlar. A escola, que parecia uma fortaleza invencível, mostrava rachaduras. A investigação da polícia avançava, e os primeiros funcionários foram afastados. A diretora, sempre tão firme e arrogante, tornou-se fria, evasiva, uma sombra do que fora. Mas por dentro, eu sentia o peso de tudo aquilo. A desconfiança de Lara, o medo das ameaças, a dor de ver minha família se desfazer ao meu redor. Minha mãe evitava qualquer contato comigo, e minha avó permanecia muda, como se eu fosse um fantasma que ela preferia ignorar. Em meio a tudo isso, nossa relação, Lara e eu, começou a se transformar. De rivais de infância, com ressentimentos que pareciam impossíveis de apagar, tornamo-nos aliadas e, aos poucos, confidentes. Descobrimos segredos que nunca imaginávamos sobre nossa infância, sobre os verdadeiros motivos por trás do favoritismo da avó e da mãe. Numa dessas conversas, Lara confessou: eu também senti que estava presa num papel que não escolhi. Sempre quis te proteger, mas não sabia como. E estava com tanto medo, medo de perder tudo. Suas palavras me tocaram profundamente. Era estranho, mas havia uma humanidade ali que eu nunca tinha visto antes. Enquanto isso, a investigação tomou um rumo decisivo. Um funcionário da escola, um ex-assistente da diretora, procurou a polícia e confessou ter participado do esquema de corrupção, inclusive da sabotagem contra mim. Ele contou como a diretora e alguns professores manipulavam notas, desviavam recursos e usavam a influência para manter o controle sobre os alunos e suas famílias. O choque foi enorme. O sistema que me rejeitava e tentava me destruir não era apenas familiar. Era uma teia de poder e mentira que se espalhava muito além da minha história pessoal. Com essas novas provas, a polícia agiu rapidamente. A diretora foi afastada, e um processo judicial foi aberto contra os envolvidos. A escola passou a ser alvo de fiscalização rigorosa. E eu me tornei um símbolo de resistência e coragem para muitos alunos e famílias que tinham sido vítimas daquele sistema podre. Mas as ameaças continuavam. Os pneus furados, os bilhetes, as mensagens anônimas. Era claro que ainda havia quem não queria que eu ganhasse essa batalha. Numa noite, enquanto voltava do trabalho com Lara, um carro tentou nos fechar na rua. O coração disparou, a adrenalina subiu. Conseguimos escapar, mas aquele episódio deixou claro que não podíamos baixar a guarda. Foi então que resolvemos agir. Denunciamos o caso à polícia, pedimos proteção. Lara e eu começamos a morar juntas, longe da casa da família, tentando nos reconstruir em meio ao caos. Nossa nova rotina era exaustiva, mas também libertadora. Pela primeira vez, éramos irmãs de verdade, não rivais, não sombras uma da outra. E foi numa dessas noites, sentadas na pequena sala do nosso apartamento, que recebi uma mensagem que me fez parar o coração. Você foi escolhida para ser homenageada. A escola vai nomear uma unidade com seu nome. Era a notícia que eu nunca imaginei receber. Depois de tudo, depois de tanta dor, rejeição e luta, finalmente eu seria reconhecida. Mas claro, nada é tão simples. A homenagem gerou um tumulto enorme. A família, especialmente minha avó e minha mãe, ficaram furiosas, fazendo questão de desmerecer a cerimônia. Lara, ao meu lado, me deu força para seguir em frente. No dia da cerimônia, ao olhar para o nome da escola estampado na placa, meu nome, senti uma mistura intensa de orgulho, tristeza e alívio. Eu não era mais a sombra, a rejeitada, a menina que minha avó dizia que nunca seria nada. Eu era Ana. E aquela era a minha vitória. Mas, no fundo, sabia que a luta ainda não havia acabado. Porque os fantasmas do passado, as feridas abertas e as batalhas por justiça ainda me perseguiam. E a maior delas estava prestes a chegar. O dia da cerimônia foi uma mistura de nervos, memórias e emoções que eu jamais tinha experimentado. A escola lotada, a placa com meu nome brilhando sob o sol, e rostos que por anos haviam me ignorado ou condenado, agora me olhavam com respeito. Eu não sabia se ria, chorava ou gritava. Minha avó não apareceu, claro. Minha mãe, pela primeira vez, esteve presente, mas o olhar dela estava cheio de raiva e inveja. Lara ficou ao meu lado, como uma verdadeira irmã, não a competidora que eu conheci, mas a aliada que me escolheu no fim. Quando subi ao palco para receber a homenagem, senti meu coração pulsar forte. Em voz alta contei minha história das rejeições, da sabotagem, da tentativa de destruição, e da reconstrução que venci com suor e coragem. As lágrimas rolaram, a plateia ficou em silêncio emocionado.
mas não era só sobre mim. Era sobre cada pessoa que já sentiu que não era suficiente, que foi apagada pelo favoritismo, pela injustiça, pela dor. No final do discurso, uma surpresa. A diretora afastada, que agora enfrentava a justiça, foi chamada para responder às acusações publicamente. A máscara dela começou a cair diante dos olhares atentos de todos. Eu sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. Nos dias que se seguiram, a investigação aprofundou-se, revelando um esquema de corrupção que envolvia vários membros da escola, inclusive políticos locais. O nome da instituição estava manchado, mas eu sentia que tinha contribuído para arrancar as máscaras da mentira. Minha mãe, que por tanto tempo tentou me apagar, finalmente se aproximou. Foi uma conversa dura, cheia de lágrimas e ressentimentos, mas foi o início da reconstrução dos nossos laços. Minha avó, por sua vez, nunca pediu desculpas. Talvez nunca o faça. Mas eu entendi que o amor dela nunca foi para mim, e por mais doloroso que seja, aprendi a viver com isso. Lara e eu nos fortalecemos. A irmandade que parecia impossível floresceu, e juntas planejamos um futuro onde nenhuma sombra do passado teria poder. E eu me tornei não só a homenageada, mas a protagonista da minha própria história. A mulher que saiu do fogo da rejeição, da sabotagem e da traição para brilhar, não na sombra de ninguém, mas com sua própria luz. Porém, mesmo com todas as vitórias, a vida continuava imprevisível. Certa manhã, ao abrir minha caixa de correspondência, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete simples, mas carregado de ameaça. Você pode vencer hoje, mas nem todos os inimigos dormem. Cuidado, Ana. Meu coração acelerou. A sombra do perigo nunca desapareceu completamente. Mas desta vez, eu não teria medo. Eu estava pronta para qualquer batalha, porque aquela história não terminaria com minha queda, mas com minha redenção, e com a certeza de que depois da escuridão, sempre vem a luz.